1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 em diante, vai ter todo o contexto e fecha o último capítulo. Eu acho que vai ser importante a gente acompanhar a partir daqui, tá bom? Então, vai lá. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8 em diante, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, ou com pérolas, vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Eu vou repetir o verso 15, que é o verso principal para a gente aqui hoje, nessa manhã. Todavia, vamos todo mundo junto, vai? Todo mundo junto para guardar isso no coração, ó. Verso 15, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Meus irmãos, vamos orar, pedir sabedoria a Deus, que é uma passagem assim, desafiadora, mas que eu creio muito relevante para o Dia das Mães. Os irmãos vão entender daqui a pouco, se Deus quiser. Vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus. Oremos. Pai amado, graças te damos por esta manhã maravilhosa, por esse dia tão importante para todos nós, que é um dia que a gente separa, Senhor, para agradecer, para celebrar, para realmente abençoar as mães. Temos muito que agradecer, pedimos a tua misericórdia sobre a vida de todas as mães, dessa missão quase impossível, mas que com a tua bênção, com a tua graça, Senhor, nós vemos as mães cumprindo essa missão. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o texto sagrado, desafiador, mas que tem muito a nos ensinar. E abençoe cada mãe que está aqui presente e todos aqueles que exercem, às vezes, o papel de mãe. Eu te peço, com perdão dos nossos pecados, que a toda honra e glória seja dada ao teu nome, que seja uma manhã maravilhosa e que as mães sejam muito abençoadas nesse dia. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu creio que vocês vão perceber, a gente vai ver quando a gente estudar esse texto, que o que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa cultura, e que envolve a questão da maternidade é muito, mas muito mais sério do que imagina, e o problema é muito mais profundo, tá? E muito mais complexo do que muitas vezes parece. Se hoje a gente fizer uma análise na sociedade, a ideia de você ter filhos, de ser mãe, de gerar filho, de colocar a criança no mundo, o discurso que a gente mais escuta hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, e o desestímulo que isso tem trazido para muitas mulheres, para, especialmente jovens mulheres, e às vezes até um medo que toma conta do coração das mães e dos casais também, porque a mãe é sempre em conjunto com o homem, faz parte, é a família, é a questão de ter filho. Geralmente a gente escuta um discurso assim: olha, o mundo está muito mal, olha quanta coisa ruim acontecendo, não é bom colocar criança no mundo. E muitos tomaram essa decisão, baseada nessa filosofia de que o mundo é mau, que as coisas não estão bem, e que é melhor não colocar a criança no mundo. E que ser mãe, a maternidade, é um peso, é um problema, é algo assim, que deve ser evitado de toda forma possível. Então, há ideologias que ensinam isso, que pregam isso. Mais precisamente, a gente sabe, o feminismo, e eu não sou radical,
porque eu sei que o feminismo tem muita coisa positiva, porque ele surge num momento em que o machismo, que é outro extremo errado, que a gente condena totalmente, estava colocando a mulher numa situação insuportável, que foi necessário ela reagir com o feminismo. Então a gente tem que olhar esse aspecto. Só que o feminismo trouxe muita coisa positiva no sentido de resgatar o valor da mulher, os direitos da mulher, coisa que se perdeu, coisa que a Bíblia tem de sobra, mas infelizmente não estava sendo nem, vamos dizer assim, destacado isso. Então, só que o feminismo, ele tem, para mim, o maior veneno e o que é mais destruidor da filosofia feminista, que tanto se prega hoje em dia, não é nem o fato da mulher querer ser, mandar, ou independente, e esse discurso, não é nada disso. Ser mais que o homem, ou mandar no homem, qualquer coisa desse tipo que você possa imaginar, ou disputar com o homem, existe lá no fundo, embutido, que eu creio, que é uma coisa que é a raiz de todo o problema, que a gente não percebe, é a mensagem que vai tirando do coração da mulher a sua principal missão aqui na terra. A principal missão da mulher aqui na terra, como ser humano, como criação para cumprir um propósito, sem falar, claro, a gente está aqui para glorificar Deus, para adorar Deus, mas a mulher tem uma missão que nada, nem ninguém no universo consegue fazer, só ela pode, só ela. E Deus colocou a mulher numa posição tão privilegiada, abençoada, e isso é tão bom, tão bom, que eu tenho a impressão que o diabo olhou e falou assim, não, é aí que eu vou atacar, é tirar, né, a coisa maravilhosa que é ser mãe, e a maior missão da mulher, a coisa mais honrosa, a coisa mais bela, a coisa mais linda, que Deus criou, está na base do projeto de Deus, e é impressionante como isso vem sendo assim, deturpado, desvalorizado, de todas as formas possíveis. Se você conversar hoje com uma jovem mulher, você falar de ter filha, ela tem medo, porque o medo foi colocado no coração dela. E é um discurso que vai 100% contra toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É impressionante isso. Por isso que eu digo, isso é diabólico. É diabólico. E eu vou mostrar passagens na palavra de Deus, eu vou tentar ser o mais breve possível dentro do contexto, mas é uma mensagem muito, muito importante. Eu tenho certeza que terminando isso aqui, daqui 9 meses nós vamos ter muita criança nessa igreja. Estou brincando. As mães maduras aí, olha que Sara, as mulheres da Bíblia, tem problema se você tem mais de 40, 50, tenta que Deus abençoe. Os maridão vão gostar, né? Então, gente, eu fico impressionado com esse discurso de que, se você olhar na raiz do problema, é assim, ó, a mulher, ela tem que ser, não é valorizar a maternidade, é um peso, faz de tudo para não ter, e se tiver, aborta. Percebe esse discurso maligno? Percebe esse discurso maligno? Não é bom, é difícil, custa caro, a gente sabe que custa caro, óbvio, mas peraí, vamos ver onde que está querendo chegar. E vai pôr no medo no coração da mulher, da jovem mulher, vai pôr no medo, que as mulheres não querem. Coisa mais comum do mundo é eu conversar com jovens mulheres, e você fala de ter filho, não, pera, eu não sei. Sabe, é uma coisa que joga lá, sei lá, quando eu tiver com 38, 39, os óvulos estão acabando, quem sabe vou ter um ali, ó, e no finalzinho, vamos ver, quem sabe. E se você for ver o Salmo, a Bíblia fala assim, para ter filho na mocidade. Não vê, esse discurso é muito mais sério do que vocês estão imaginando. Isso é uma estratégia satânica, diabólica, espiritual, de uma guerra muito mais profunda, que a gente não está percebendo que o problema não é sociológico, cultural, do contexto. A coisa mais séria, é um ser espiritual, arquitetando ao longo de séculos, dentro da cultura, um projeto destruidor do plano de Deus, embutindo numa mensagem algo que está se espalhando por todo o globo da terra, sendo colocado no centro do coração de todas as jovens mães, uma mensagem 100% contrário ao que Deus manda, ao que Deus ordena, a missão e o projeto de Deus para a mulher, que a primeira missão da mulher é ser mãe. O texto não é fácil, porque o texto vai mostrar o contexto do homem e da mulher.
os deveres, papéis, desafios, um tema polêmico para a gente trabalhar. Não vou poder me aprofundar em todo o texto que a gente leu, mas quando ele vai fechando, ele vai falando, por exemplo, do problema da mulher de aprender em silêncio, com submissão. Isso dá um pânico na gente, porque a mulher não pode falar. Não, não é isso. No texto original grego, está falando assim, ensinar com autoridade homem. Tem algumas traduções que estão assim, não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade homem. Não está falando que a mulher não tem sabedoria, habilidade, capacidade, muito pelo contrário. Hoje, quem mais, na universidade tem mais mulher do que homem. Doutorado, pós-doutorado, as mulheres são muito mais capazes em alguns aspectos intelectuais do que o próprio homem. Eu não tenho um problema com isso. Então, e na igreja não há problema de mulher ensinar nada na Bíblia, a igreja presbiteriana não é contra isso. Ela é a favor da Bíblia. Não permite que a mulher ensine, exerça com autoridade homem. É o contexto do homem ser o líder, e dentro da casa e dentro da igreja tem que ter o homem que vai carregar. Aí eu vou falar, o peso não está na maternidade, o peso está em ser homem. Esse peso Deus livrou as mulheres, tirou e colocou nome. O diabo está pondo em cima das mulheres, e elas não estão aguentando. O peso para o homem pôr a cara para bater, o homem exercer autoridade, ele ir lá e assumir a responsabilidade, o homem ser homem, é um peso que Deus deixou para nós, isso dentro da casa e dentro da igreja. Então o contexto não tem nada a ver ser contra a mulher ensinar, não, a mulher ensinar com autoridade de homem, é no contexto pastoral, de liderança masculina, de a mulher exercer pastoralmente autoridade e mandar no homem, é só isso que a Bíblia está ensinando, e não contradiz nada de Gênesis e Apocalipse. Não é radical, não é machismo. Existe uma diferença entre machismo e masculinidade. A Bíblia exalta a masculinidade e a feminilidade. E o mundo ensina o machismo e o feminismo. Nós somos contra os dois. Nós somos a favor da masculinidade e a feminilidade. Masculinidade, o homem assume a responsabilidade, põe a cara para bater, ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ele tem que ter a autoridade final para ele sofrer as consequências finais. E você sabe por que está falando sobre o problema de Adão e Eva? Porque o que aconteceu lá foi justamente o que a Bíblia está preservando, não deixa acontecer de novo. Ela lá tomou a frente. Ela tomou a frente, foi enganada por Satanás e aí arrastou Adão junto. Então, ele falhou na masculinidade, porque ele não foi homem de colocar a cara para bater e resolver o problema. E ela falhou no momento que ela quis exercer a autoridade de homem e fez algo sem estar sentado com ele. Vamos ver o que é melhor. Ela agiu sozinha, e não era o plano, não era o projeto de Deus. Ela assumiu para si a autoridade de homem, foi lá e comeu do fruto, e trouxe isso tudo. Então, há nesse aspecto, uma questão teológica muito profunda aqui. E aí o texto vai desenvolvendo, mostrando esse problema teológico, e ele chega numa questão, quando ele diz assim, todavia, a mulher vai ser preservada de sua missão de mãe. Olha, preservada através da sua missão de mãe. Alguns textos falam ser salva através da sua missão de mãe. Aí alguém fala assim, então peraí, a mulher não é salva pela fé? A mulher não é salva pela vida espiritual, amor, santificação, que a gente prega? A mulher é salva pela missão de mãe? Não. É mais ou menos dizendo assim, a principal missão da mulher não é exercer a autoridade de homem dentro de casa. A missão da mulher, a principal missão é ter filho. E está dizendo o seguinte, se ela fizer isso, ela vai estar servindo a Deus, obedecendo a Deus, e ela vai ser salva por quê? Se permanecer, fé, amor, santificação, que é a vida cristã, que todo mundo é salvo por fé, pela graça, não por obras, por uma vida com Deus, amor e santificação. Então, em nenhum momento a Bíblia está ensinando aqui que a mulher salva quando tem filho. Tem mulheres que não podem ter por questão de esterilidade, sem problema nenhum. Estou falando daquela que tem o poder de ter, condições de ter, mas por milhões de razões, e dentre as quais existe essa perigosa, que uma filosofia ensina, isso é ruim, isso é mal, o mundo está mal, custa caro, dói, é dolorido, sofre, não é bom não. Ter filho não é uma coisa boa. Mas Deus está dizendo que é uma coisa boa, alguém está dizendo que é uma coisa ruim, a gente tem que escolher quem a gente vai ouvir. Deus ou o mundo? Deus ou o diabo? Deus ou as ideologias desse mundo? Deus está dizendo que ter filho é uma missão. E Ele vai abençoar. E é a missão mais nobre que existe. E o mundo está dizendo que não, que é um peso, que é ruim, que é mal, faz de tudo para não ter, se tiver, aborta. Esse é o discurso desse mundo. As jovens mulheres já têm esse medo no coração, e eu quero tirar esse medo de vocês. Eu quero que vocês entendam que essa é a missão mais nobre que existe.
E eu creio que muitas mulheres que não são valorizadas hoje, porque às vezes nem têm um cargo tão alto, não têm um trabalho especial, mas estão lá dentro de casa, muitas vezes, por uma série de abriram mão, porque um filho, 2 filhos, 3 filhos, chega uma hora que você não dá conta. Meus irmãos, essas mulheres acho que vão ser recebidas em pé no céu, porque elas ouviram a palavra de Deus, e não deram ouvido para esse mundo. E não é errado mulher trabalhar, não é errado mulher ensinar. O contexto é simplesmente o seguinte: ela só não deve substituir e contrariar a palavra de Deus, só isso. A missão de mãe. E o grande desafio que vai ser, se a mulher for mãe, uma grande profissional, ela vai ter um desafio triplicado, só saiba disso. Tem que ter um homem que apoie ela nisso. Vamos encarar? Vamos, beleza. Vamos junto, combinado não é caro. Mas saiba que o trabalho não pode ser desculpa para... O mundo mal não pode ser desculpa. Até porque, nessa filosofia, vou mostrar para vocês, eu vou pedir para vocês abrir, porque a visão do mundo hoje não é essa. A visão do mundo é assim: olha, o mundo está mal, o mundo está muito mal, não vão ter filho não. O que Deus ensina nessas horas? Jeremias capítulo 29, vamos abrir nossas Bíblias, lá no livro do profeta Jeremias, sabe Lamentações? Tem Jeremias e Lamentações, capítulo 29, num tempo muito difícil, Jeremias 29, o verso 4 é interessante, que ele vai mostrar o contexto. Olha o que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo, e as jovens mulheres têm que prestar muita atenção nisso, tomem cuidado. Jeremias 29, verso 4, lembra, o povo estava exilado, escravo, dentro de outra nação, escravizado. Quer contexto mais difícil para ter filho? Você é escrava, exilada em outra nação, outra cultura, muitos sendo mortos, torturados. A filosofia é dizer: o mundo está mal, os dias são difíceis, não tem filho não. E o que Deus diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que ele diz para o povo? Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, porque tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Gente, que coisa louca. Nos tempos difíceis, o mundo fala: não tenha filho, que está muito complicado. Eles estavam exilados na Babilônia, sofrendo, sendo oprimidos, escravizados. Deus fala assim: ó, tenha filho. Tenha filho. Deus coloca Adão e Eva aqui, ele até fala assim: multiplicai-vos, tenha filho. E o mundo fala: tenha não. Esse que é o problema. É caro, é um dos medos que é colocado no nosso coração. Claro que é caro, depende do que você quer fazer com esse filho. Você quer dar aquele quarto modulado que você nunca teve, você quer colocar uma TV de tela plana com PlayStation 5, com não sei o quê, você quer ter o plano de saúde 5 estrelas, quarto particular, você quer ter isso, você quer ter isso, você quer isso, você quer... Aí realmente é caro. Percebe como tudo vai convergindo para você desistir de ter filho? No máximo, se eu tiver um, e olha lá. Eu vou dizer uma coisa para você: seu filho vai crescer, ele não vai lembrar do PlayStation, ele não vai lembrar do quarto modulado, ele não vai lembrar nada disso. As coisas mais importantes, gente, os filhos vão guardar, não custa dinheiro nenhum. É o tempo dos pais e das mães com o filho, fazendo as coisas mais bobas do mundo. Sabe aquela história? A gente compra assim, às vezes, quem tem pet aqui, eu não vou nem falar de ser pai de pet e mãe de pet, né? Não tem nada de errado também, viu? Sempre tive um bichinho lá em casa, tive peixe, cachorro, gato, mas até isso está sendo distorcido, né? A substituição da maternidade por ser, eu sou pai de pet, pai de, né? Bom, então deixa eu contar uma coisa para você. A gente vai lá, compra uma casinha mais linda, paga caro, parcela no cartão para o cachorrinho, para o pet, o gato, né? Aí ele vai e entra dentro da caixa de papelão e fica feliz lá. Ele não quer aquela cama lá. Você sabe que é assim que funciona. Dá uma caixa de papelão para os bichinhos e põe uma cama de R$300 lá para ele. Vê aonde ele vai entrar. Ele vai entrar na caixa de papelão. E eu estou
É uma piada aqui, né? Mas você sabe que é verdade. Meus irmãos, ter filho é caro. Não estou dizendo que não é caro. Mas cuidado com o discurso e com as motivações que estão por trás desse discurso. Ser mãe é ainda a maior missão tua aqui na terra. E se Deus não te deu essa capacidade, esse dom, porque Ele precisa do dom também, é porque Ele tem um outro propósito para você. Mas são exceções, são raridades. E Deus usa de formas muito especiais. E você pode fazer coisas que uma mãe com um filho biológico não vai poder fazer. Então, é diferente. Então, não quer dizer que se você não tiver mãe, não. Tá bom, eu tenho potencial para ter mãe, tenho capacidade de ter mãe, mas não tem porquê. Ah, porque é caro. Ah, porque o mundo está mal. Gente, o pessoal estava exilado, Deus fala, tenha filho. O mundo está mal, as coisas estão ruins, e o que Deus fala? Então, tenha mais filho da aliança, filho da fé, e põe nesse mundo. Gente, por pior que sejam os nossos filhos, por mais que eles possam se esfriar na fé, não viver 100% tudo que a gente ensina, por mais que não seja, meu irmão, é uma criança que vai crescer dentro da fé da aliança, salvo raras exceções que realmente ele se desvia, vai para um caminho que você fala, não é possível. Meus irmãos, é impossível ele não guardar no coração esses valores que a gente está ensinando. Ensina a criança o caminho que deve andar. É como se Deus tivesse assim, provai-me, né? Deus está falando assim, eu estou falando que é bom ter filho, tenha filho, e o mundo está dizendo, não é bom, não tenha. Vai fazer sua faculdade, depois você faz o mestrado, depois você faz o doutorado, depois você viaja o mundo inteiro, depois você visitou todos os continentes, aí você namora bastante, conhece muitos, quando você já estiver velha, acabada, o último o óvulozinho, quem sabe você vai ter um filhinho lá. Né? É o raspo do tacho lá que a gente fala, né? Deus me livre. Ô, meu irmão, obrigado. Valeu. Pode levar. Então, meu irmão, esse é o discurso do mundo. E Deus fala assim, ó. Vamos abrir a Bíblia agora mais uma vez? Abre lá no Salmo 127. Abre no Salmo 127. O que a Bíblia diz? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, pousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, galadão. Gente, é herança de Deus, é fruto que Deus dá. Como é que o mundo diz que é ruim, é mal? Isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. Não é para ter filho de forma irresponsável. Deus abre madre, Deus fecha madre, e tem 12 filhos. Não é isso, gente. Mas é esse medo que tomou conta do coração das jovens mulheres. Que elas têm medo de ter filho porque o mundo é mau. Isso é diabólico, gente. Eu posso falar sem medo. Não importa de onde vem esse discurso. Ele vai diametralmente, opostamente, 180 graus, contra a mensagem de Deus. Deus está dizendo assim, ó, filho é minha herança, e o mundo diz, né, não, é coisa ruim, não tenha. Ixi, é caro, dá trabalho, ou o mundo como está mal, tenha não. Quem que é que levanta uma voz diametralmente 180 graus contra a voz de Deus? Sempre. Deus fala, não coma do fruto de árvore. Ah, não é bem assim. Quem? Esse discurso é diabólico. Esse medo é diabólico. Então, Deus está dizendo, é herança. É fruto. E parece que o contexto é assim, ó. Eu vou edificar a casa. Não é porque você vai trabalhar para pagar as contas do seu filho. Se o Senhor não edificar, vai ser em vão isso. Se eu não abençoar, você pode trabalhar quanto for. Se eu não guardar a cidade, você pode vigiar. Ele está falando assim, ó, eu vou honrar, porque é herança minha, eu que te dou, e eu que te abençoo, e eu vou te ajudar. É Deus dizendo. Por isso que ele diz, é herança do Senhor, é fruto do ventre. E ele fala, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da velhice. Leia aí, ó, verso 3, verso 4, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da velhice. Não é da velhice que está aí? Da mocidade. Ih, pastor, mas não vai dar para fazer o doutorado, viajar o mundo inteiro, eu com 42 anos, porque tem mulher, porque teve lá aquela atriz que teve filho com, como é que chama lá? Cláudia Raia, teve quantos anos? 50 anos, pastor. Ah, não, ó, estou só com 20.
tem mais 30 para curtir a vida. Olha a filosofia diabólica, como se ter filho fosse agora uma desgraça, uma escravidão, vou sofrer o inferno na terra. Tudo que tem de ruim é ter filho. Essa filosofia tomou conta do coração das mulheres. E da onde que vem isso? A Bíblia diz, não, que é coisa boa, que é herança, Deus manda multiplicar. A coisa está ruim, então põe mais filho no mundo. Filho de Deus, filho da palavra. Filho que vai experimentar a maternidade de uma forma diferenciada. É filho que a mãe amamenta orando. Como diz lá, né, as Déboras que estão aí. Joelho no chão, mãe de joelho, filho de pé. É um filho diferente. É um filho diferente. Eu não quero colocar aqui um peso no coração das mães, porque eu sei que a avó ajuda, a babá ajuda, todo mundo ajuda, mas mãe é mãe. Mãe é mãe. E, num certo aspecto, eu creio que é insubstituível. É ela que gera. E ela ora desde antes de começar a gerar esse filho, durante a gestação, durante a amamentação, nos primeiros passos, na idade adulta. Quando ele estiver velho, a mãe vai estar orando. Esse filho, Deus fala assim, pode pôr no mundo que eu vou honrar. É herança minha, é fruto, e eu vou abençoar. E o mundo fala, põe não, porque o mundo está mal. E Deus fala, põe, se está mal, vamos pôr. Filhos da fé. Percebe como o feminismo, nesse aspecto, ele é diabólico. Ele ter trazido de volta alguns valores, resgatar alguns direitos que a mulher perdeu, bênção. Esses dias eu estava vendo um estudo do Dr. Augusto Nicodemos, e ele falando muita coisa boa do feminismo, a gente tem que falar. Numa época que os homens, não sei o que eles pensavam, acham que a mulher é um objeto. Né? O machismo equivocado é que faz com que o feminismo seja quase necessário em alguns contextos. E a gente tem que reconhecer nesse sentido. Agora, esse discurso diabólico, que diz que ter filho é um peso, curta a vida, depois você sofre com o filho, isso não é de Deus, gente. Deus não está dizendo isso, não. E Deus está dizendo o seguinte, não é porque você vai trabalhar que você vai conseguir sustentar esse filho, não. Quem sustenta sou eu. Em vão, o contexto do Salmo 127. Em vão, se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão o teu trabalho. Nós vamos criar filhos com a graça na dependência de Deus. Mães, se for possível, reduz naquele período mais importante. Outro dia eu estava vendo um especialista dizendo, você vai, quando o filho entra na escola, até os 15 anos, você vai ter, gente, eu acho que são 7 apresentações do seu filho ao longo de toda a vida dele, na escolinha. Quando ele entra com 7 anos até os 15, depois disso, 16, 17, já é primeiro, segundo, terceiro, é cursinho, já era. O filho saiu para a facu, esquece, você não tem, é de longe, abençoa, não volta mais, se der certo. Agora, se der errado, volta. Se der errado, vai voltar, trintão, vai ficar lá dormindo no sofá, a mãe levando leitinho, entendeu? Se der errado. Se der certo, 17 anos, foi para a facu, acabou, mãe, já era. Nunca mais. Você não tem mais filho. Oração à distância, nunca mais vai ser a mesma coisa. Ele vai vir nos feriados, né, final de ano, dia das mães, mas a tendência é se formar, vai fazer uma pós lá, arranjar um namoradinho, casar, ter filho, acabou, já nunca mais. Então ele falou assim, você vai ter só 7 vezes para ir numa escolinha, ver o seu filho apresentar, só, durante toda a vida dele. Aí ele começa a falar, é muito rápido, é muito pouco. Porque a criança começa a ir com a escola com 7, 8 anos, quando é com 14, 15, 16, já entrou no primeiro, segundo, terceiro, facu, acabou, já era. Ele começou a mostrar, falou assim, gente, é muito pouco. Reduz, pai, reduz, mas o que puder fazer, naquela fase. Até os 15, 16, 17, depois disso, gente, 20, 21, 22, já é orientar, não é mais aquela coisa, não é mais a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Quem é pai e mãe, mas sabe que é, nunca mais é. Se der certo, se a flecha for reta, firme, na direção certa. Agora, se der errado, prepara o sofá, você vai ver um filho envelhecer lá, barba, cabelo já começar os fios brancos lá no sofá. E você leva no leitinho. Se der errado, você vai levar leitinho para filho barbado no sofá. Mas se der certo, você vai só 7 vezes ver ele na escolinha. Concorda comigo, mãe? Eu estou falando besteira aqui? É, isso aí. Claro que cada um tem seu tempo, não estou pondo um peso. A gente prega as coisas porque é no modo geral. Tem a fase, tem o momento, tem as intercorrências na vida.
ter as intercorrências da vida, pode acontecer muita coisa, e os pais têm que estar lá para apoiar mesmo. Um filho pode ir para um divórcio e voltar a morar com os pais, pode acontecer, pode passar por uma enfermidade, por um problema, não é isso, eu estou falando a regra, tem as exceções. Então, mãe, você que teve filho, não se arrependa. Você cumpriu a maior missão da sua vida, era essa. Fique em paz. Fique em paz. Fez a sua parte. Botou o filho nesse mundo. Criou em oração. Ele um dia vai responder diante de Deus se ele não está vivendo 100% do que deveria. Isso é o problema dele com Deus. Sua parte você fez. Jovens mães, para a gente fechar. Cuidado com esse medo que o diabo está colocando no teu coração. A sua maior missão não é ter um doutorado. A sua maior missão não é ser uma profissional. A sua maior missão é ser mãe. Se Deus te der esse dom e te abençoar, você vai conseguir cumprir essa missão. E não tenha medo. Não vai me pôr 12 filhos para falar, o pastor mandou. Não, calma. Devagar. Cada um sabe onde aperta o calo. Não dê um passo maior que a perna. Mas cuidado com esse discurso. É caro demais, pastor. Não dá não, dá não. Não é assim não. Se eu trabalhar muito, tiver muito dinheiro, eu vou poder ter muito filho. Não, a Bíblia diz que não, que é em vão. É em vão. Se você confiar no seu trabalho, no seu dinheiro, e por causa disso você vai ter proporcionalmente um filho. Não, você tem que confiar em Deus, usar o bom senso e ouvir a palavra de Deus. Feliz é o homem que enche dele só o java. Deus está dizendo que é feliz. E o mundo dizendo que é um infeliz. Então você tem que escolher quem você vai ouvir. Ou Deus ou o diabo. Ou a igreja ou o mundo. Você tem que escolher. Quem está certo, quem está errado nessa história. Então, meus queridos, mães, hoje é seu dia. Que Deus te abençoe nessa missão. Mães de filhos afastados e desviados. A guerra ainda não acabou. Você pode estar perdendo algumas batalhas, mas a guerra não acabou. Já vi Deus reverter coisa que você não acredita, Você não acredita. Gente assim que é chefe de tráfico, e a mãe era mulher de oração, de joelho lá. E Deus resgata. E hoje o filho está dando testemunho na igreja. Já vi casos de mulher ser chefe de quadrilha, toda tatuada, bandidona mesmo, matou um monte. Mãe de oração lá, e essas mulheres são quebrantadas no tempo certo, Deus traz para a fé de novo. A guerra não acabou. Pai que tem filho pequeno, existe uma fase que não volta mais. Isso não é discursinho não. É pouquíssimo, gente. Você vai ter dos 7 até ele entrar lá na 17, 18, acabou. É rápido que passa. São pouquíssimas vezes você vai ter oportunidade de ir lá na escola ver o filho cantar e de viver algumas experiências com ele, que ele vai perguntar as coisas para você, vai chegar uma hora que ele não vai perguntar para você, vai perguntar para outros. Isso passa assim, e a gente nem vê. E aqueles que optaram por investir na sua vida profissional, não estou dizendo que isso é um pecado, você vai para o inferno, não. Mas toma cuidado com o discurso, com as motivações. Deus pode ter uma missão diferente. Conheço muitas mulheres que não casaram, não tiveram filhos, e são muito felizes. Mas isso, Deus tem para cada um, é um dom. A Bíblia diz que é um dom. Casar é um dom, está na Bíblia isso. Deus deu para uns e para outros não. Então a gente tem que ter esse entendimento. Mas se você tem esse dom, você tem esse potencial, entende? E está com medo, e por motivações erradas, e porque... Cuidado. Esse discurso não é de Deus. A palavra de Deus mostra para a gente outra coisa. E Paulo encerra lá em 1 Timóteo, colocando uma grande missão para a mãe. Se ela permanecer, fé, amor e santificação, que é a vida de todo cristão. Nós somos salvos pela fé. E desenvolvemos essa fé com amor, e a prova disso é a santificação. Então a mulher é salva do meu jeito, só que ela tem uma missão diferente do homem. É isso que a Bíblia está ensinando lá em Timóteo, só isso. Mãe, você tem uma missão que o homem não tem. Não queira tomar a missão dele porque é outra. Não é porque é melhor que é pior. É outra. Deus criou a mulher para ter. O homem não pode, ele pode se achar, ele pode se sentir, pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode gerar uma criança dentro do ventre. Isso é uma missão que é só para a mulher. Pode fazer o que quiser, não tem jeito. Deus falou, essa missão é da mulher, e Ele deu para você. É a sua missão nesse mundo, que Deus use você para a glória dEle. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pelas mães. Senhor, nós te louvamos porque é um dom, Senhor, é uma missão, é um desafio muito grande. E muitas vezes uma mensagem diabólica, Senhor, tem tirado esta alegria do coração das mães.
tem colocado isso como se fosse um peso, como se elas fossem inferiores, porque muitas vezes não puderam estudar tanto, não puderam se formar, não estão brilhando numa carreira maravilhosa, como se isso fosse menor. Ó Pai amado, livra as tuas filhas desse falso discurso, desse discurso diabólico. Abençoe, ó Deus, as jovens mulheres, para que elas anseiem para cumprir a principal missão para a qual foram criadas, serem mães. É a maior bênção nessa vida, Senhor. E aquelas que não têm esse dom, é porque tu tens outro propósito, dê a elas outras alegrias, Senhor. Mas aquelas que têm esse dom, que elas tenham oportunidade, Senhor, de exercer, desenvolver esse dom. E que a gente encontre sabedoria, Senhor, e o equilíbrio entre a vida doméstica, a vida de mãe e a vida profissional, para aquelas que precisam, por uma causa maior, por uma força maior, trabalhar. O Senhor tenha misericórdia dessas mães que têm jornada dupla, tripla, e são heroínas, são guerreiras, Senhor, que criam seus filhos no meio de tantas adversidades, no mundo mal, com um discurso diabólico, Senhor, desestimulando-as. No mundo, ó Deus, que cada vez mais desvaloriza a missão de ser mãe. E elas continuam crendo na Tua palavra, Senhor, e geram filhos, e colocam filhos nesse mundo, para Te servir, Senhor. E aquelas mães que têm filhos que não estão mais na fé, frios, distantes, ó Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Colocamos estas mães diante do Teu altar, e esses filhos, no tempo certo, que elas não percam a fé e a esperança, eles vão de voltar. Se são filhos da aliança, eles vão voltar, Senhor. Abençoe assim as mães, o dia das mães, e a missão de ser mãe. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.